Mas, bom, primeiro sobre a questão do oligopólio e do próprio monopólio que você citou e que você disse que isso seria a prova de que o capitalismo, de uma certa forma, não funciona, que teria que ter uma outra estrutura funciona de mercado. O capitalismo. Então, eu não entendi. Não, o capitalismo funciona desse jeito. Mas aí isso é um problema. Você acha que o capitalismo, ele é inerentemente, ele forma oligopólios, é isso? Renata, eu não trabalho com bonito, com feio, com preto, com branco. Eu trabalho com processo histórico. E o processo histórico que nós vivemos hoje é do capitalismo marcado por estruturas de mercado mediada por monopólio e oligopólio. Ou seja, não é bonito, feio, pobre, Então, bonito. Mas é importante conseguir entender por que isso está acontecendo. Então, quando você vende estruturas de estados que conseguiram deixar os seus estados pequenos, os seus governos pequenos, e dessa forma houve um grande progresso econômico, o que aconteceu? Qual foi o ponto de inversão para que esses países passassem a ter mais controle estatal e, aparentemente, depois mais monopólio e mais oligopólio? Então, o grande problema, na realidade, do capitalismo, porque as pessoas acham que capitalismo é o que a gente tem no Brasil, por exemplo. No Brasil, a gente tem um capitalismo de Estado, que é o capitalismo, a iniciativa privada fortemente regulada pelo Estado. No Brasil? Então, sim, fortemente regulada pelo Estado. Então, você tem uma burocracia muito grande para abrir empresas, você tem uma legislação trabalhista muito difícil, você tem regulações, você tem tarifas. Então, para você conseguir importar trigo, por exemplo, da China, sei lá de onde que importa o trigo para cá, você tem uma tarifa muito pesada, e aí você tem políticos, por exemplo, como Ciro Gomes, que tem essa cabeça mais protecionista de que diz que você não pode abrir para a indústria de fora, porque senão vai acabar com a indústria nacional. Quando você tem essa cabeça, e essa era a cabeça dos ingleses no mercantilismo entre o século XV e XVI, eles achavam justamente isso, que a economia era um jogo de soma zero. Então, se você conseguisse importar, sei lá, roupas mais baratas da Índia para a Inglaterra, que isso seria um problema, porque isso faria o país ficar mais pobre, mesmo que eles não fossem competentes o suficiente para fornecer roupas para todo mundo. Depois de um tempo, quando perceberam que a economia não era jogo de soma zero, que deixava o país rico não era ficar acumulando metais para sempre, começaram a fazer essas trocas. E os países menores, isso aconteceu bastante no leste europeu, principalmente depois que subiu a cortina de ferro, eles não tinham opção de fazer protecionismo e falar, não, a gente vai fazer tudo aqui dentro de casa, porque eles não têm uma terra muito vasta, não é tudo fértil, não tem tecnologia para fazer um monte de coisas, então eles tinham que fazer um ambiente de negócios favorável para que empresas de fora viessem e eles pudessem se especializar em alguma coisa e vice-versa. Então, quando você fala que o capitalismo ele é hoje muito centrado no monopólio, no oligopólio, é uma verdade. Só que é uma verdade porque há muita interferência do Estado e não o contrário. Se o Estado interfere demais e põe mais regulações e ele deixa cada vez mais difícil esse ambiente de negócios, como é que a pessoa pequena... Eu sempre dou o exemplo da tia do bolo do metrô. Então, tem a tia do bolo do metrô, todo mundo que pega metrô sabe que tem aquela tia do bolo que vende bolo e café. Para ela conseguir abrir uma empresa no Brasil, pagar imposto certinho, contratar, de repente, 1 ou 2 pessoas para trabalhar com ela, é difícil, é complexo. Então, esse é só um pequeno exemplo, tem vários outros. É difícil. Então, se é difícil para ela conseguir empreender, como que ela vai competir com alguém muito grande, com um supermercado muito grande, com uma rede de restaurantes? Então, o que deixa, na realidade, o pequeno, o que está lá embaixo, que é assalariado e está guardando dinheiro para eventualmente empreender e se tornar mais independente financeiramente, é justamente a atuação do Estado.